Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. O título geral da palavra é Palavra, Vida e Edificação. Amém. E o título dessa mensagem é A Multiplicação de Pães e Peixes. Amém. Amém? Amém. Essa mensagem ela é baseada no capítulo 6 de João, né? Só que existe uma conexão junto com Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, que vão falar praticamente a mesma ênfase da palavra, que é a multiplicação de pães e peixes. Graças ao Senhor, porque através dos milagres, e assim como todos os outros que o Senhor tem feito, Ele quer se manifestar. Aleluia. Por quê? Porque se você perceber, todos os milagres que o Senhor fez, Ele se manifestou através de uma situação de caos, né? O que o Senhor fez? Ele, numa situação de caos, de desastre, Ele tem feito milagre em nós. Isso aí é para nós refletirmos a respeito do seguinte: como está a sua situação hoje? Será que a situação de cada um dos irmãos está perfeita? Por que será que estamos aqui? Né? O Senhor está querendo mostrar para cada um de nós que a nossa situação não é das melhores, né? Todos nós precisamos de cura, todos nós precisamos de milagres, mas tudo o Senhor quer usar para se manifestar em nós. Então você tem que perceber isso. O Senhor hoje Ele quer se manifestar. Fala para quem está do seu lado assim, ó: Deus quer se manifestar hoje. Deus quer aparecer hoje para você. Jairo, Deus quer aparecer hoje para você. Amém. Deus quer aparecer para cada um de nós. Silvaninho, o Senhor quer aparecer para você. Amém. Fabiano, o Senhor quer aparecer para você. Amém. Então Ele quer se manifestar. Então, justamente nesse momento que a mágica acontece, que a situação acontece, né? Então, vamos entrar na palavra, né? Na palavra-chave, que é capítulo 6 de João, né? E começa assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam-no numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Então a gente vê a seguinte situação: Deus, Ele está atravessando um mar, e nesse mar também tem um deserto, né? E além de um deserto, Ele atravessou o mar, que tinha um deserto, e Ele subiu ao monte. A gente vê algo muito significativo aqui. Por quê? Quando você fala de deserto e mar na Bíblia, você fala de mundo. A questão do mar é o quê? Diz respeito ao mundo religioso. E o deserto, ele diz respeito ao mundo da subsistência. Hoje em dia, no mundo, nós vivemos sobre essas duas perspectivas. Tanto o mundo religioso, quanto o mundo da subsistência. O que quer dizer o mundo religioso? O mundo religioso é o quê? É aproveitar da situação frágil das pessoas para tentar arrancar algo delas. Então esse mundo religioso, ele está querendo fazer isso, né? Imagine se nós fizéssemos uma grande campanha. Tivesse aqui, ó, vai ter uma onda de milagres, entendeu? Esse local aqui estava cheio, entendeu? Mas o Senhor, Ele quer se manifestar
para manifestar o seu reino dentro de nós. É claro que Deus aparece através dos milagres. Deus ele se manifesta através dos milagres. Mas a pergunta é, o que você está buscando hoje? Você está buscando só os milagres? Só o que Deus pode fazer para você? Ou você hoje está buscando que o reino de Deus se manifeste? Essa tem que ser a pergunta que tem que rodear cada um de nós. Será que hoje eu estou aqui só pelo que Deus pode fazer por mim? Ah não, graças a Deus, porque Deus pode fazer grandes coisas para mim. Sim. Mas isso não pode ser o principal fator que rege a nossa vida. A nossa principal necessidade tem que ser o quê? Que o reino de Deus se manifeste. Quando você permite que Deus governe a sua vida, Deus pode fazer algo por você. Amém. Então a primeira ênfase que nós devemos ter quando seguimos a vida de Deus é perceber que Deus ele quer comandar a sua vida. Deus ele não quer que você siga sozinho. Deus ele quer ser as primícias da sua vida. Deus quer ser o primeiro da sua vida. Isso primeiro diz respeito ao quê? Ao mundo religioso. E o segundo é o quê? É o mundo da subsistência. Como o Jonathan disse, muitas vezes nos vemos numa situação de deserto. Você está correndo, às vezes você está lá na loja, né, Jair? Quer vender, e às vezes tem uma dificuldade, um mês está bom, outro mês está ruim, né? É sempre difícil. Às vezes você produz muito, às vezes você produz pouco. Ah, não tenho tempo de ir para as reuniões. Ah, não tenho tempo disso. Ah, não tenho tempo daquilo. Por quê? Porque eu estou correndo atrás do meu sustento. Eu estou correndo atrás do que pode me sustentar. Mas o Senhor quer eliminar esse seu conceito. Ele quer ser o primeiro da sua vida. O que a Bíblia diz em Mateus 9? Ele fala bem assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que o Senhor deixa bem claro para cada um de nós. Irmãos, graças a Deus, em Gênesis nós temos essa realidade. A partir do momento que o homem pecou, o Senhor diz para ele o quê? Sobre o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então é legítimo, a partir do momento que você busca o seu sustento. Isso faz parte da vida do homem. O homem ele tem que buscar o seu sustento. Mas isso não pode ser o principal Deus na nossa vida. Mateus, Deus ele deixa bem claro, e é o único livro da Bíblia em que existem dois confrontos de Deus na vida. Que é o quê? Primeiro, Deus e depois as riquezas. Então existe uma disparidade entre esses dois deuses. Por quê? Uma vez que você adora um, você esquece do outro. Ele deixa bem claro lá, né? Ele fala assim, não devem adorar dois senhores, que a partir do momento que você adora um, você esquece do outro. Não se pode dar ênfase a Deus e também as riquezas. Ou você ama um, ou você ama outro. Mas graças a Deus, a partir do momento que nós escolhemos Deus ele pode cuidar das nossas coisas. Sim. A partir do momento que você dá a passagem para Deus agir na sua vida, Deus ele fala bem assim: agora que eu sou as primícias na sua vida, eu vou acrescentar todas essas coisas para você. Eu posso agir na sua vida. Sim. Qual é a porta de entrada de Deus? É a partir do momento que você fala bem assim: Deus, pode entrar, pode agir, pode fazer a diferença, pode fazer o que quiseres na minha vida. A partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar, Deus ele pode cuidar das suas coisas. Isso também é legítimo, isso é real, graças a Deus.
Então, a gente vê que Deus passou por esses dois lugares, tanto no mar, que é onde existe o mundo religioso, e também o deserto, onde existe o mundo da subsistência. Porque nesses dois lugares é que Deus pode se manifestar. Nesses dois lugares é que Deus pode agir. E ele foi para onde? Para o monte. Ó Senhor Jesus! Amém. Ele foi para o monte. Sabe o que significa monte na Bíblia? É olhar para Deus. Quando você vai para o monte, você olha para as coisas de Deus. Graças a Deus, quando estamos na igreja, estamos no monte. Então você dedicou o seu tempo, dedicou tudo que você tinha para estar no monte, desfrutando do Senhor. Mas o monte não é só a igreja, é o seu quarto. Deus quer te colocar numa situação de monte, que é o quê? Quer dizer o quê? Um momento íntimo com Ele. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer falar com você. Deus quer ter uma conversa íntima com você. Deus quer conversar com você. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então ele continua. Então, seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia, a partir do versículo 2, que ele fazia na cura dos enfermos. Então, muita gente conhecia Jesus. Muitas pessoas conheciam Jesus. Mas, assim como a pergunta anterior, você conhece Deus por causa dos milagres? Ou porque você conhece Deus, porque você tem intimidade com Ele? É isso que o Senhor está querendo perguntar hoje para cada um de nós. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então, quem tem intimidade está com Jesus no monte. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então, a gente vê uma questão de grande necessidade. Eu queria ler com os irmãos também Mateus 14, que ele fala dessa mesma forma, só que ele tem mais outros detalhes aqui interessantes que eu queria mostrar para os irmãos. 14, a partir do 13. Mateus 14, 13. Olha, ele fala aqui, ó. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Então, a gente percebe o seguinte: o ser humano, ele vê muito as coisas da forma material. O que eles perceberam? Eles perceberam que era tarde, e eles perceberam que o quê? Que era um lugar deserto, e eles precisavam ter o que comer. Então, nós que somos humanos, olhamos as coisas de uma maneira humana. Só que Deus, Ele quer agir por meio do espiritual. Deus, Ele tem uma forma espiritual em que nós não imaginamos como Ele vai agir. Irmãos, nós devemos viver a nossa vida por fé. A nossa vida, ela tem que ser regida pelo que o Senhor pode fazer por cada um de nós. Olha só a incredulidade dos discípulos. Senhor, lugar deserto, não tem nada para comer. Senhor, eu estou perdido, o que eu vou fazer? Né? Despede as multidões, manda o pessoal ir para casa, pede para o pessoal ir embora. Só que a gente tem que perceber que o mais importante é a comida espiritual.
O mais importante é você desfrutar do que o Senhor pode mostrar para cada um de nós. O mais importante não é você ter e se preocupar com o que come, mas se preocupar com a vida que existe dentro de você. Então aí o Senhor, aí voltando, né? Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Vamos voltar lá ao João. Ele fala aqui, ó. Senhor Jesus, onde compraremos pães para lhe dares a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. A gente às vezes tenta agir por nós mesmos, né? Tenta ter as nossas próprias ideias. Não, eu vou fazer por aqui que vai dar certo. Mas quantos de nós questionou o Senhor, perguntou ao Senhor: Senhor, o que eu faço, Senhor? Sim. Como agir, Senhor? Sim. Qual direção tomar? Alguma vez a gente já orou pelo Senhor para que Ele possa fazer algo na nossa vida? O Senhor, Ele está questionando a cada um de nós. E a todo momento Ele está esperando uma resposta a nós. É interessante, irmãos, que a gente vê aqui na Bíblia, que se você olhar essa situação de uma forma até divina ou espiritual, Deus poderia resolver isso aqui num minuto, né? Ele poderia simplesmente dar para a multidão e saciar a fome da multidão. Mas eu não sei de que forma Deus, ele precisa de cada um de nós. Ele se faz necessário, ele nos faz necessários para que nós possamos manifestar a vida dele dentro de nós. É por isso que por meio de nós, Deus quer se manifestar. Ele se faz fraco para com os fracos. Por quê? Porque ele quer ganhar todos. Por mais que Deus possa ser onipotente, onisciente e onipresente na nossa vida, Deus ainda precisa da nossa pregação do Evangelho para que Ele possa se manifestar. Ele precisa do nosso testemunho para que Ele possa se fazer Deus na nossa vida. Se a gente voltar a palavra em Êxodo, Deus, ele deixa bem claro. Ele falou bem assim, que eu fiz esse povo passar fome no deserto para que eu seja o Deus da vida deles. Não é verdade? Ele fala até em alguns escritos, ele fala assim: eu endureci o coração de Faraó para que eu possa manifestar a minha glória. Então Deus, ele quer ser o eu sou da sua vida. Amém? Amém? Deus quer ser o eu sou da sua vida. Amém. Se você precisa de alento, eu sou. Amém. Você precisa de um milagre, eu sou. Amém. Por um lado, Deus quer fazer em nós milagre. Sim. Por outro lado, nós somos o milagre de Deus. Então você não precisa de algo mirabolante. Você não precisa de algo maravilhoso para que aconteça. Aí agora eu vou adorar a Deus. Não. Você próprio é um testemunho. Eu tenho que perceber que eu próprio sou um testemunho. Tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Deus está fazendo na minha vida, e tudo que Ele vai fazer, é a manifestação que Ele é Deus. Amém? Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Amém. Então, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Sim. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente?
Então, a gente percebe o seguinte, que Deus, Ele quer nos tornar simples. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele só precisa da sua obediência. Amém. E submissão. Deus, Ele não quer nada mais, amém, nada menos do que a sua submissão. Amém. Que você obedeça a palavra. Amém. Mas os discípulos eram muito complicados. Amém. Às vezes a gente é muito complicado. Amém. Não, o que é 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Será que vai saciar 5.000 homens? Porque na Bíblia diz lá que era 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então você coloca no mínimo 15.000. Muitas pessoas. Será que isso vai saciar muita gente? Muitas das vezes também acontece na nossa vida o que? É que às vezes você tem algo, só que você não quer repartir. Não é verdade? Você tem algo ali, só que você não quer compartilhar. Tem muita gente assim, que não quer multiplicar. Só que a criança, ela foi tocada, o rapaz, ele foi tocado por quê? Porque ele era simples. Quando a gente é complicado, a gente não quer nem repartir. Você não quer nem dividir. Às vezes você é muito complexo, né? Não, se não tiver para mim, se tiver para ele, vai voltar para mim. E aí, o que eu faço? E agora, Deus? Não é verdade? Às vezes, lá, é claro que aqui na Bíblia não explica, mas lá, provavelmente tinha muita gente que tinha mais coisas. Não é verdade? Mas quem se manifestou? O rapaz. Né? Por quê? Por causa da simplicidade. Irmãos, ontem eu estava lá na comunhão de jovens, e às vezes eu lembrei de algo interessante, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade até para iniciar uma reunião, até para começar uma reunião, e os jovens tão espontaneamente começaram a reunião, começaram a colocar o grito de guerra, a agir, vamos lá, vamos começar, agitar, não ficaram parados. Aí os irmãos seguiram, começaram a seguir. Aí quando chegou, todo mundo estava seguindo. A reunião já tinha começado. Por quê? Por causa da simplicidade. Jovem é simples, criança é simples. Ele é fácil você obedecer. Se você colocar aqui para qualquer criança obedecer, ela obedece de uma forma espontânea. Ela obedece de uma forma simples, fácil. Entendeu? Agora nós não, somos complicados. Não, por que isso? Não, para que isso? Como assim? Né? Às vezes a gente quer, igual alguns períodos atrás os irmãos estavam falando, que às vezes a gente quer ensinar Deus como agir na nossa vida. Não é verdade? Não, Deus é assim. Se você não fazer desse jeito, eu não vou deixar na tua mão. Não é verdade? Mas Deus, Ele quer simplicidade. Deus quer pessoas simples, né? Então aqui está, o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que isso é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, o distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolheis os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nada se perca. Amém. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Comeram, se fartaram e ainda sobrou. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Quando você permite que Deus possa agir na sua vida, Deus, Ele superabunda, Ele sobeja,
na sua vida. Amém. A ponto de quê? A ponto de sobrar. Amém. 12 pães. Ainda sobrou muita coisa. E a gente vê algo muito significativo. Que na Bíblia, quando ele fala 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ele fala que 5 significa o quê? É um número completo, né? Quando você fala de 5, ele diz respeito ao quê? A nossa responsabilidade, né? Quando você segura com 4 mãos, com 4 dedos aqui, ainda não é completo. Sim. Quando você segura com 5 mãos, aí é completo. Quer dizer o quê? É responsabilidade. Temos uma grande responsabilidade. Quando o Senhor nos dá algo, você tem que repartir. Você não pode ficar só para você. E 2 peixinhos diz respeito ao quê? Ao testemunho, né? O Senhor nos colocou aqui para dar testemunho. Quando você vê no direito, né? O Manuel que conhece de direito, você tem que ter 2 pessoas, né, Manuel? Porque tem que servir de testemunho, não é? Então, isso é a mesma coisa com a vida de Deus. Quando está de 2 em 2 é o quê? É testemunho. É um testemunho vivo da vida de Deus. Ó Senhor Jesus. E aqui também fala de quê? 5 pães e 2 peixinhos. 12 significa o quê? O número da completude. Diz respeito ao quê? Ao número completo. Tudo que Deus fez, tudo que Deus é, Ele quer completar a nossa vida. Ele quer agir por meio de nós. Então, graças a Deus, Ele fez algo para que você possa ver que Ele quer se manifestar na sua vida. Amém. Ele quer ser o principal na sua vida. Amém. Graças ao Senhor. Aleluia. É interessante, irmão. Aí ele fala aqui, continua aqui, no 14, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizeram e disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando a gente percebe do versículo 16 até o versículo 60, Deus começa a falar com o povo. Ele começa a multiplicar novamente os pães. Aí tem mais outra multidão. Aí ele faz a multiplicação novamente. Só que aí Deus dá um basta. Ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele queria dizer com isso? É que o povo só queria ver um milagre. Toda vez o povo ia lá, se acertava na relva e ele multiplicava. O povo fazia, aí ele sentava na relva e Deus fazia a multiplicação. Quer dizer o quê? Que muitas das vezes a gente só quer ver um milagre. Mas Deus, Ele quer infundir a sua palavra dentro de nós. Ele quer falar por meio de nós. Ele quer se manifestar por meio de nós. Senhor Jesus. Aí no 60, ele fala aqui: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? É duro, né? Quando você é repreendido, né? Então, Jesus, ele passou basicamente até o 60, repreendendo o povo. Aí muitos deixaram de seguir a Jesus. Por quê? Porque não queriam ser disciplinados. Muitas vezes a gente está na igreja, só que a gente não percebe que determinadas coisas que o Senhor faz conosco é para quê? Para te aperfeiçoar. Amém. É para te provar. É para te testar. É para saber se a sua fé está firme no Senhor, né? Mas você não aceita. Sim. Aí, por isso que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso. Sim. Dura essa vida. Dura essa situação. Sim. Essa vida é complicada, né? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuraram a respeito de suas palavras, interpelou-os.
Isso escandaliza vocês? Que será, pois, se vistes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então tudo que o Senhor fala é Espírito e vida. Deus quer manifestar vida. Deus quer manifestar vida dentro de nós. Deus quer passar o Espírito dele para cada um de nós. Mas muitas das vezes o que nós fazemos? Vivemos pela carne, pelos nossos pensamentos, pelo que vamos comer amanhã, pelo que viveremos, como que nos vestiremos. Mas o Senhor, Ele está querendo ser o principal na sua vida. Ele quer manifestar a vida dentro de você. Ele quer ser o principal na sua vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. Contudo, há descrentes entre vocês, pois Jesus sabia desde o princípio que eram os que não criam e que o haviam de trair. E prosseguiu: por causa disso é que você diz: ninguém poderá vir a mim, se mesmo o Pai não lhe for concedido. Aí ele continua: à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirados? O Senhor está perguntando. O Senhor perguntou para os discípulos: e aí, vocês também estão querendo ir embora? Olha o que eles disseram. Vamos dizer todo mundo junto. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde iremos? Jonathan, para onde iremos? Alessandra, para onde iremos? Para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Você quer desfrutar da vida eterna? Está em Cristo! Amém. Então, irmãos, é isso que o Senhor está querendo mostrar para cada um de nós. O Senhor faz os milagres. E isso é real na nossa vida. Eu sou o milagre do Senhor. Cada um de nós é o milagre do Senhor. Amém. Mas o principal que o Senhor quer agir por meio de nós é o quê? É governar a nossa vida. Esse é o principal. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Amém. Amém? Amém. E nós temos crido. E nós temos crido. Amém. E conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. O Senhor é o Santo de Deus. Sim. Amém? Amém. Irmãos, é esse o sentimento que eu tenho para cada um de nós. Amém. Nós possamos continuar a mensagem. Amém. Aleluia.